Olá, este é um episódio do programa educacional do CDT, Centro de Doenças Tromboembólicas do Hemocentro da Unicamp, e da SBTH, Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Eu sou Joyce Aniquino, atual coordenadora do CDT e presidente da SBTH. Estarei com vocês durante todo esse programa. Espero que aproveitem. A trombose venosa tem sido um tema bastante importante, muito discutido, e uma questão que acho que é bastante relevante é qual a relação trombose venosa e criança. Então, um assunto bastante específico, e para falar disso, eu estou aqui com o Dr. Jorge Carneiro, que é pediatra e é o coordenador científico da hematologia pediátrica da USP São Paulo. Bem-vindo, Dr. Jorge. Muito obrigado pelo convite. Então, eu gostaria primeiro que o senhor pudesse nos falar qual é a ocorrência de trombose em crianças, se no Brasil a gente deve esperar a mesma situação e qual a importância dela. Mais uma vez, bom dia, muito obrigado pelo convite, a Joyce, doutora Joyce, SBHH. Antes de falar nisso, eu gostaria de abordar um conceito importante, né, que é a hemostasia em desenvolvimento, que é um processo dinâmico, evolutivo e impactado profundamente pela idade. E o entendimento deste conceito nos auxiliará a compreender, né, o porquê as crianças são protegidas das tromboses e, desta forma, a epidemiologia, os testes laboratoriais, né, que são os valores são diferentes do adulto, e o impacto, né, que essa fisiologia da criança tem também no tratamento, na terapêutica, porque as doses dos medicamentos são diferentes nas crianças. Falando da epidemiologia, os eventos tromboembólicos, né, são raros em crianças quando comparado com os adultos. Se nós pegarmos duas faixas etárias, crianças abaixo de 15 anos e adultos acima de 45 anos, o evento infarto do miocárdio, que é uma trombose da coronária, é cerca de 2.000 vezes mais frequente no adulto. Os eventos trombose venosa profunda e embolia pulmonar, cerca de 120 vezes mais frequente no adulto. A criança tem um sistema hemostático que a protege de trombose, a criança gera menos trombina e inibe mais a trombina, embora isto seja fisiológico, e a criança ainda não teve tempo de adquirir os sofrimentos vasculares, sofrimentos do endotélio, que a idade vem trazendo, em especial na vida adulta, como hipertensão arterial, diabetes, aterosclerose. Então, uma criança está tudo novinho, justificando essa epidemiologia. Lembrar que trombose em criança é um evento quase que exclusivamente hospitalar. É muito raro chegar uma criança de casa, isso é mais comum em adolescentes, com um evento tromboembólico. Por quê? Porque o que leva a criança, né, aos quadros de trombose, diferente dos adultos, são fatores de riscos múltiplos e facilmente identificáveis, muito diferente do adulto, que muitas vezes não se acha qual o fator de risco da trombose. Dentre esses fatores de risco, catéteres, óbvio, são os mais frequentes, infecções, doenças de base como oncológica, síndrome nefrótica, cardiopatia congênita, entre outras. De modo que a incidência de trombose em crianças, embora raro comparado com adulto, tem aumentado cerca de 10 vezes nos últimos 10 anos. E é estimada em torno de 50 a 60 casos para cada 10.000 crianças internadas, falando em números. E, respondendo à vossa pergunta, Joyce, eu tenho a experiência do nosso serviço, né? E eu creio que os serviços terciários do Brasil devam ter a mesma frequência com características iguais ao nosso. Um hospital grande, universitário, onde nós temos neonatologia, UTI neonatal, UTI de crianças maiores, várias especialidades, oncologia, nefro, reumato, cardiopatias congênitas e assim por diante. E os nossos dados são muito de acordo com o da literatura. Nós temos, em média, 50 a 56 casos
para 10 mil internados por ano. Lembrar também, quanto à epidemiologia, que a trombose em criança ela é bimodal, de acordo com a idade. O que eu quero dizer com isso? Existe um pico em menores de 1 ano de idade, em especial nos neonatos, refletindo todas as complicações ou condições neonatais, prematuridade, uso de catéter, uso de nutrição parenteral, infecção, aspiração de mecônio, condições maternas como diabetes, hipertensão materna e assim por diante. E depois, um segundo pico ocorre na adolescência, a partir dos 13, 14 anos, e aí já refletindo condições adquiridas muito parecidas com o adulto, ou seja, obesidade, tabagismo, uso de anticoncepcional. Então, deste modo, né, nós demos assim um passeio à epidemiologia e está fazendo este link, né, com a fisiologia da hemostasia na criança. Perfeito. Você falou que nós estamos observando um aumento de casos. Isso é real ou é porque nós fazemos melhor o diagnóstico atualmente? Não deixa de ser real, né, fazer mais diagnóstico, na minha opinião. Mas as tromboses vêm aumentando em criança em função dos avanços próprios da medicina. Então, é um preço que se paga por você, por exemplo, né, dar uma condição melhor de sobrevida às crianças. Exemplo, crianças oncológicas, ou mesmo nefróticos, ou mesmo com cardiopatia congênita, que alguns anos atrás morriam muito precocemente, então não tinham tempo de fazer trombose. Agora elas sobrevivem para fazer trombose. Então esse é um evento. O outro, sem dúvida, cada vez mais, e nos últimos 20 anos nós temos procurado, eu digo a comunidade mundial que lida, né, com trombose em criança, divulgar, alertar para que isso existe em criança, embora raro, então os diagnósticos têm sido feitos com maior frequência. Além disso, mais uma vez, né, consequência do avanço da medicina, procedimentos sofisticados, como circulação extracorpórea, bypass em ECMO, hemodiálise. Então, são procedimentos, né, que favorecem trombose e exigem, né, um autoconhecimento da hemostasia na criança também, porque sem anticoagulação, sem antiagregação, é impossível você conduzir esses processos. Perfeito. E, por último, então, diante de todo esse cenário de um diagnóstico melhor, de a identificação dos fatores de risco, diante de um diagnóstico desse, o tratamento é o mesmo empregado nos adultos? Então vamos fazer um parênteses, né, em relação ao tratamento e as diretrizes em criança, né? A hemostasia em criança tem 30 anos que começou a ser estudado, falando em números redondos. Então é muito jovem. E muito, né, do que se tem em criança é adaptado do que se faz nos adultos pela dificuldade de se conduzir estudos randomizados. Eu vou dar um grande exemplo, né, que foram os estudos feitos com os DOACs. Então, assim, as pessoas que lidam com adulto sabem muito bem que para fazer um trial em adulto, conseguem facilmente 1.000, 2.000, 3.000 pacientes, né, num curto espaço de tempo. Esses trials demoraram 3 anos, cada um deles, tá, para um horizonte de 500 crianças. Então, muito difícil de se fazer estudo. Então, boa parte, né, do que se tem é adaptado de adulto ou de publicações nível 1C, 1B, né? Muito difícil uma evidência 1A no mundo da trombose em criança. E os tratamentos têm uma peculiaridade, as doses dos medicamentos das crianças comparado com os adultos são bem maiores. Por exemplo, heparina, e aí isso justifica por quê? A criança tem menos antitrombina e o metabolismo das drogas é maior, como qualquer outra droga nas crianças. O mesmo é válido para a varfarina. E fazendo parênteses sobre os DOACs, que eu queria chamar a atenção, e quero, né, chamar a atenção, assim, esses estudos tiveram toda essa dificuldade de inclusão, e são estudos, primeiro, não refletem o mundo real. Né? Eu participei de 3 estudos, da Bigatran, Edoxaban, Rivaroxaban, e os critérios de exclusão são tantos que o mundo real que nós temos no nosso hospital terciário, muitas crianças foram excluídas. Então, é um estudo que
validou um remédio para uma população muito, muito restrita. E mais restrita ainda, se nós tomarmos em consideração, e quando nós lemos as publicações, é que a população de bebês e crianças abaixo de 2 anos está subrepresentada. E, como eu disse aos senhores, é a população onde tem o maior pico de incidência. Então, essas drogas para usar nessas faixas etárias estão complicadas. Então, o grupo, né, mais representado foram dos adolescentes, que têm um comportamento muito parecido, né, já com os adultos. Então, essa é uma crítica e um alerta que eu particularmente faço, né, do uso de DOACs em crianças menores que 12 anos. Eu não tenho segurança para isso, até porque, né, o que está aprovado no Brasil, que é a rivaroxabana, está aprovado só para crianças acima de 30 quilos. E eu soube recentemente, o que é estarrecedor, porque o grande apelo, né, além de via oral, de uma droga que não precisa monitorar, é a apresentação em xarope para a criança, que a varfarina não tem. Você tem que macerar o medicamento, diluir, e leva, né, a uma dose errática. E essa apresentação que eu soube recentemente não virá para o Brasil. Ou seja, nós continuamos com as heparinas e com a varfarina, e eu chamo a atenção, nós temos que treinar cada vez mais, né, os nossos pediatras a usarem a varfarina, que ainda é uma super droga, uma droga barata, apesar, né, do seu range terapêutico muito, muito estreito e de algumas dificuldades em lidar no ajuste. Essas são minhas considerações do tratamento. Eu acho bastante importante isso que você colocou, porque realmente é um desafio o tratamento da trombose em criança ainda muito maior e é realmente difícil. Talvez nós vamos ter resultados quando tivermos estudos de fase real, né, de vida real. Mas às custas de muita preocupação de usar ou não esses medicamentos nessas crianças, né? Uhum. Um outro, só mais um parênteses, né? Mesmo a enoxaparina, que é muito usado, né? É uma outra super dificuldade. A apresentação que se tem é 0,2 ml, 20 miligramas, e nós lidamos com crianças de 1 quilo, 3 quilos, 10 quilos, e você tem que fracionar, acaba, né, muitas vezes, desperdiçando o medicamento. Um tempo atrás, nós ainda tínhamos uma equipe, né, de farmácia da nossa instituição que fracionava em seringuinhas de insulina e a mãe levava cada dose para todo dia e voltava uma vez por semana para retirar. Isso não é mais feito, então leva ampola de 20, fraciona, joga fora, a gente não sabe esse fracionamento, embora, né, seja explicado, treinado, pode ter problemas, embora, graças a Deus, até hoje não tive nenhuma hemorragia, né, grave, nem leve por conta disso, nem tampouco perca de eficácia. Então, as mães acabam, né, se virando nos 30 também para fazer a coisa do modo mais adequado possível. Uma outra questão é, quando que a gente deve desconfiar da trombose na criança e quais os métodos que nós podemos utilizar para fazer esse diagnóstico? E talvez um pouco mais específico para o catéter venoso central. Uhum. Muito obrigado por essa pergunta, porque é a causa mais frequente que nós temos de trombose em criança, o fator de risco mais frequente. Então, catéter, né, começar a desconfiar, aquele catéter que já não está funcionando adequadamente, ou aquela criança que tem um catéter e que está fazendo bacteremias de repetição, porque nós sabemos, né, que começa tudo com um filme de fibrina, e se algum germe circula, já se liga nesse local. Então, trombose de catéter e infecção andam juntos, um com o outro, tanto que existem muitos estudos que mostram, quando eu tenho protocolos de profilaxia, eu diminuo as infecções também. Então, uma dica primeira é essa, aquele catéter que não está funcionando e ou, né, bacteremias, infecções que não estão se resolvendo. Dependendo da localização, você vai perceber, né, muitas vezes, um edema no membro superior ou membro inferior, dependendo de onde está este catéter, associado a dor, hiperemia, que seriam sinais clássicos, né, de trombose em qualquer pessoa. Em termos de diagnóstico, além da clínica, o que nós temos de radiologia? Você pode fazer e deveria fazer, né, uma venografia para ver esse catéter contrastado, porque muitas vezes ele não está funcionando e não é uma trombose, ele está acotovelado, ele está mal posicionado, e nós vemos aqui, né, aqui tem uma moda agora, e as enfermeiras fazem isso, e pasmem, o remédio é liberado, alteplase para todo mundo, para o catéter que não funciona.
e a gente vai tentar mudar essa realidade, porque se fica dando alteplase para um catéter ou que está mal posicionado, acotovelado, ou vou mais longe, muitas vezes a obstrução é por cristal, não é por coágulo, especial nas crianças que tomam, ou pacientes que tomam quimioterapia. Em termos de buscar, né, evidência, o que nós temos de exame menos invasivo é o Doppler, ultrassom com Doppler, lembrando que, né, você precisa ter pessoa muito treinada, transdutor também específico, se for um bebê muito pequenininho, infelizmente você não consegue ter esse dado. Então, eu já tive experiência aqui no hospital que assistentes menos experientes do grupo ficaram protelando um tratamento de uma criança que tinha uma síndrome de cava superior assim evidente, né? Porque queria um Doppler mostrando que a cava estava obstruída e não conseguia, né? Não tinha janela nem nada disso. Então, aí entra a experiência e você começar a tratar e ver o resultado. Quando isso não é possível, é um território que o Doppler não é muito bom, tipo intraabdominal, intratorácico, intracraniano, obviamente, aí nós partimos para os exames, né, contrastados, angiorressonância ou angiotomografia. Lembrar também do eco. O ecocardiograma ajuda em muitos casos, né, de trombose de cava superior ou inferior, dependendo do ecocardiografista. Ele consegue ver trechos das subclávias também que nos auxiliam. Mas este, né, é a sequência ou a seleção que eu sugiro, né, de exames de imagem. Quanto ao exame de laboratório, é que chama a atenção, né? Não existe um teste de laboratório que fala assim, existe trombose ou não existe trombose. Né? Os exames de laboratório que nós fazemos iniciais, hemograma especial para ver plaqueta, e os tempos de coagulação e o fibrinogênio, é para ver se a criança tem condições de iniciar um anticoagulante, né? Ou se ela está sob um risco hemorrágico ou sobre uma deficiência que eu preciso corrigir antes de começar a anticoagulação. E o dímero é aquela discussão de sempre, né? Ainda mais na moda que veio do dímero agora com a pandemia. Eu falo sempre que eu tenho oportunidade, e vou falar agora novamente, tá? Que assim, eu uso a seguinte frase, assim como febre não é sinal de deficiência de ceftriaxone, aumento de dímero não é sinal de deficiência de heparina. Então, cuidado com o dímero. E lembrar um outro cuidado muito importante em bebês, né? Então, um bebê que você tem uma trombose, que você tem indicação de anticoagular, faça sempre um ultrassom de crânio antes, para ver se não tem hemorragia intracraniana que possa ser impeditiva do tratamento. Nossa, excelente. Eu queria agradecer muito. Deixo você à vontade se quiser colocar algo para finalizar. Mas foram muito esclarecedoras suas colocações e de alguém que eu considero que no Brasil tem a maior experiência para tratamento de trombose de crianças. Eu gostaria de finalizar, né, dizendo que assim, nós precisamos e temos lutado para isso, treinar pessoas cada vez mais, né? Não só hematologistas pediatras, especialmente hematologistas pediatras, hematologista de adulto também, porque o Brasil não tem, né, pediatras hematologistas formados que ajudem em todo o país, até criar uma massa crítica para isso. Tanto que, assim, eu tenho orientado uma menina, coitada, ela treinou conosco aqui, para dar um exemplo, né, na hematologia de adulto, e eu dou assessoria para ela, com o maior prazer sempre que eu posso. E o último caso, assim, ela tem uma criança com uma deficiência grave de proteína, falar também da parte hemorrágica, tá? De fator 7, essa criança sangrou na cabeça, precisou passar uma derivação. Fez a derivação, só que na derivação usou um catéter e trombosou. E aí? E essa menina está num local que ela pediu ajuda, tá? Para a capital do estado, não vou citar por razões éticas, e não estão dando assessoria para ela, e a gente está assessorando daqui. Então, o hemato de adulto também tem que ter esse conhecimento. Mas não só esse, né? O cardiologista que lida com cirurgia pós-operatório, pré-operatório das crianças com cirurgia cardíaca ou mesmo na circulação extracorpórea, os intensivistas de um modo geral. Então, é um conhecimento que nós precisamos, né, divulgar, porque o benefício, né, e é o que a gente mais quer, são as crianças melhor cuidadas, né, e sem catástrofes, né, em termos de diagnóstico atrasado e ou, né, tratamento inadequado. Nós temos visto muito, eu vi 2 casos recentemente, tem havido, né, um delay
para se suspeitar de trombose de seio venoso. E nós vimos muitos casos, no último ano, eu conto 1 por mês, mais ou menos, de trombose de seio venoso associado com otite e mastoidite. Então, assim, a criança chega com otite, vai para casa, é otite, vai, volta, dali a pouco a criança convulsiona, ou começa a ficar amaurótica, uma delas, coitadinha, ficou amaurótica, e aí que foi se suspeitar de buscar um exame de imagem do sistema nervoso central. Então, o que a gente precisa é isso, formar pessoas, melhorar cada vez mais os profissionais, e estamos lutando para isso. Eu agradeço muito, Joyce, pela oportunidade de ajudar a divulgar esse tema, tá? Por todas as suas palavras, acho que não sou tudo isso, não, eu sou uma pessoa esforçada que quer ajudar, só isso. Muito obrigado. Tá ótimo. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar com seus colegas. Outros episódios estão disponíveis no site do CDT e da SBTH. Aproveitem!